Olá, boa noite para todo mundo que está presente e as pessoas que vão assistir depois. Ainda estamos falando das leis de Newton e hoje eu vou colocar alguma força a mais aí que vocês vão gostar. Por enquanto, a gente viu as três leis. A primeira lei é conhecida como lei da inércia, que se um corpo estiver parado ou em velocidade constante, ele vai continuar, a não ser que seja aplicada uma força sobre ele. Aí a segunda lei, ela é onde tem a equação, onde a gente consegue calcular as forças, aonde inclusive a força é o produto da massa vezes a aceleração. Porque assim, Osmar, se você muda um movimento de um corpo, quer dizer que tem uma aceleração. Por isso que a equação é essa. E a terceira lei, que talvez é a mais famosa, é a lei da ação e reação. Quando você chuta uma bola, por exemplo, você aplica uma força na bola e a bola aplica uma força sobre o seu pé. A mesma intensidade, então, se você aplica uma força de 200 newton na bola, a bola também vai aplicar uma força de 200 newton no seu pé. Porém, o sentido da força é oposto. É a mesma direção, porém, os sentidos são opostos. Aí a gente falou de algumas forças aí bem conhecidas, que é a força peso, a força normal, a força de tensão. Aí fizemos inúmeros exercícios nessas duas aulas aí, baseado no que eu falei para vocês aí, força resultante, teve corpo inclinado, não, corpo preso em uma corda, corpo encostado um no outro, e tem vários exercícios para vocês estarem fazendo aí. Quem tiver dificuldade, assiste a outra aula que vocês vão se dar bem. Aí, eu queria só fazer esse exercício aqui antes da gente começar a aula, que eu vou falar de elevador já já. Gostaria de fazer esse exercício com vocês só para fixar algumas ideias. Esse exercício parece feio só porque tem notação científica. Mas, cara, às vezes a notação científica ajuda muito a gente a resolver os problemas. Não precisa ter medo, hein, da notação científica. Ela está aqui para ajudar a gente. Ele fala que tem um elevador quando em sua capacidade máxima possui uma massa total igual a 1,2 vezes 10 ao cubo. O que isso significa? Quantos mil quilos esse elevador ele consegue, então, suportar? Vocês têm alguma ideia de como a gente pode escrever esse número aí? Não, Ana Lu, não tem. Ó, a massa desse elevador é de 1,2 vezes 10 ao cubo. Vou escrever aqui em cima para vocês. O que significa 1,2 vezes 10 ao cubo? 10 ao cubo é 1.000. Quanto que é 1,2 vezes 1.000? Dá 1,2 vezes 1.000, fica 1.200 quilos. Beleza? E o cabo que suporta uma tração máxima, aqui a tração do cabo, ó, é 1,5 vezes 10 à quarta. Quantos que é 1,5 vezes 10 à quarta? 10 à quarta é quantos? Quanto que é 1 mais 4 zeros? É a mesma coisa que quantos, galera? Com que 15 mil newtons. Se vocês quiserem estar usando assim, pode, mas eu sugiro que use notação científica. Ele quer saber qual que é a máxima aceleração que esse cabo pode imprimir ao elevador sem colocar em risco a integridade física dos passageiros. O que a gente tem que fazer, então? A gente tem que desenhar para tentar entender o que está acontecendo. Imagina que aqui em cima desse elevador tem uma corda, né? Um cabo. E esse cabo, ele que consegue suportar a tensão na corda. E qual que é a força que está para baixo aqui nesse corpo?
Qual que é a força que está para baixo aqui nesse corpo? É a força o quê? Peso? Muito bem, muito bem. Isso mesmo, a força peso está para baixo. E esse elevador, ele está falando que ele, vamos supor que ele vai subir, então, vamos supor que ele está subindo esse elevador. A aceleração máxima que esse cabo pode imprimir ao elevador, isso, o elevador que está puxando aqui, a corda que está puxando, ou seja, é a tensão. Eu vou considerar esse movimento aqui desse elevador para cima. O movimento dele está sendo para cima. Qual que é a pergunta? Qual a aceleração que esse cabo pode ter sem que o elevador caia aí com as pessoas? Beleza. Então, ó, o que eu fiz até agora? Anotei os dados, fiz um desenho, fiz as forças que estão atuando sobre o corpo, escolhi o sentido do movimento, agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que calcular a aceleração. Só que para isso eu vou usar qual lei de Newton? Qual lei a gente usa para poder fazer esses cálculos aí, hein? A segunda? Segunda na cabeça, ó. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Beleza. Eu vou abrir agora a força resultante aqui. Qual que é a força resultante aqui? Eu tenho duas forças no sentido do movimento, que no caso é na vertical. Qual que é a força que está fazendo o sistema se movimentar? Que está no sentido do movimento? É a força do quê? Tensão? Tensão, exatamente. E a peso é a força que está o quê aqui no caso? Eu diria que atrapalhando. Que está atrapalhando, entre aspas, aí, né? Vezes a aceleração. Aí, gente, ó, acabou a física aqui. Eu vou colocar aqui o valor da tensão, que é de quantos mil newtons? 15.000 newtons. A peso, galera, ó, é a massa vezes a gravidade. Se a massa das pessoas no elevador, na capacidade total aí que suporta é de 12.000, quantos que é 12.000 vezes 10? Dá 120.000. 1.000 newtons. É isso mesmo, né? Aí eu vou colocar aqui, ó. Não, na verdade, é 12.000, né? Coloquei um zero a mais aqui. É 12.000. É 1.200, na verdade, a massa das pessoas aqui, ó. Tá até aqui em cima. Foi vacilo meu aqui, hein? Desculpem. Vezes 10, aí fica 12.000 newtons, que é o peso. Ou seja, esse peso vai subtrair aqui a tensão, vai ficar menos 12.000 igual a massa, que é de 1.200, vezes o valor de quem dá a aceleração. Quantos que é 15.000 menos 12.000? Fica 3.000. 3.000 igual a 1.200A. Lembrando, eu quero saber a aceleração, eu tenho que isolar a aceleração. Esse 1.200 que está multiplicando, vai passar para o outro lado, vai fazer Dividindo. dividindo. Aí vai ficar um número meio quebradinho, mas é um quebradinho bonito, vai. Vai ficar 3.000 dividido por 1.200. Eu vou cortar os dois zeros aqui, para facilitar a nossa conta. É a mesma coisa que 30 dividido por 12. Quanto que é 30 dividido por 12? Ó, cabe duas vezes. Fica 24. Aí vai baixar aqui, vai ficar sobrando 6. Aí eu tenho que colocar uma vírgula, eu coloco zero. Quantas vezes o 12 cabe dentro do 60, hein? Cabe, acho que é 5, hein? Fica 2,5 de cabeça metros por segundo ao quadrado.
Beleza? A Amora falou que tá certo, ó. 2,5 metros por segundo ao quadrado. Letra C. Vocês viram, gente, como é que a gente aplica as leis de Newton aí? Tem todo um processo, tem todo um método, né, que a gente usa para resolver. Ok? Acho que muitas pessoas aí pegam o elevador, né? Vocês devem conhecer bastante os riscos, né, de não ter uma manutenção do elevador. Inclusive, a gente vai falar de elevador um pouco mais agora na aula. Ó. Os próximos exemplos são de elevador. O que acontece? Quando vocês entram no elevador, vocês têm uma sensação estranha dentro do elevador, assim, que você está mais leve ou está mais pesado? Alguém tem essa sensação? Inclusive, pessoas que têm medo de andar no elevador, né? Então, por que que tem essa sensação? Ana Lu, quem está falando, a Laila também. Por quê? Quando você está nesse movimento, você não sente o seu peso. O que a gente sente é a força normal. Então, quando você está andando na rua, quando você pisa no chão, você não sente o seu peso, você sente a normal. A gente chama isso de peso aparente no elevador. Ou seja, a gente vai determinar a força normal, que é sinônimo de peso o quê? Aparente. O que acontece? Aqui eu tenho várias situações onde a gente vai calcular. No caso, eu vou calcular que o peso aparente no item A de uma pessoa que está subindo, acelerando. Uma pessoa de 60 quilos está dentro de um elevador e ela está acelerando a 2 metros por segundo ao quadrado. O que, que eu vou fazer? Eu vou cortar esse elevador aqui, eu vou colar ele aqui embaixo. Aí eu vou colar ele. Para a gente fazer o item A, aí depois vocês vão fazendo, repetindo esse processo para tentar fazer os outros, hein? Fazer o item A aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer mesmo é anotar os dados. A gente já sabe que a massa é de 60 quilos. E a aceleração nessa situação aqui ele está subindo com qual aceleração? A aceleração é positiva, porque ele está acelerando, beleza? Se ele estivesse freando, aí seria menos 2 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que ele está subindo, o movimento é para cima. Beleza, anotei os dados, adotei um sentido de movimento, agora falta fazer as forças que estão atuando aqui no nosso homenzinho aqui de 60 quilos. A força que está para baixo aqui, qual que é a força? Peso. Peso, muito bem. E a força que está aqui no sentido que está no elevador é a força de reação com o chão, que é a força normal. Lembrando que essa normal é o nosso peso aparente. Agora me fala, quem é a pessoa que vai entrar no elevador com uma balança, né? Só a física mesmo para fazer essas coisinhas aí. Vamos lá, eu quero descobrir então qual que é o peso aparente, qual que é a normal que a pessoa vai estar nessa situação. A gente vai aplicar, a gente fez o diagrama de força, vamos aplicar novamente a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes o quê? Aceleração. Se o objeto está se o elevador está subindo, qual que é a força que está no sentido do movimento aqui para gente? Oi, gente que está entrando, boa noite aí para vocês. A gente está fazendo aqui um problema do elevador. Tem uma pessoa que está em cima de uma balança e o elevador está subindo. E eu quero calcular o peso aparente dessa pessoa aí nessa subida do elevador. Aí a gente está aplicando a segunda lei de Newton nesse exato momento. Vai ficar como aqui a equação? Qual que é a força resultante? Quem está para cima é a normal. Vai ficar Seria normal. normal menos peso. Fechou, muito bem, hein? Igual a massa vezes a aceleração. Galera, novamente, eu sempre repito, a física acabou. A gente tem agora que substituir. Qual que é o peso da pessoa? Se a massa dele é de
60 quilos e ele está na terra, o peso dele vai ser de 60 vezes 10, que é... 600. Aí eu vou substituir esse valor aqui no lugar da força peso, hein? Vou lá, gente, que está entrando agora de novo. Vamos lá, vou colocar aqui o valor de 600. A massa da pessoa é 60. E a aceleração, ele deu aqui para gente, ó, ele falou que ele está subindo com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Eu vou primeiro resolver o outro lado aqui direito. 60 vezes 2 costuma ser 120. Aí, eu vou passar esse 600 que está negativo para o outro lado, ele vai passar adicionando. Ou seja, o nosso peso aparente, que é a nossa normal, é de 720 newtons. O que está falando aqui para a gente? Que quando a gente está subindo no elevador, eu vou ter uma sensação que eu vou estar mais pesado do que eu sou, beleza? Então, se você subir numa balança, vai medir uma força maior ali. A gente vai repetir esse processo e vamos tentar fazer o B, aí depois vocês tentam fazer o C e o D aí, sozinhos. O B, aqui, eu vou tentar fazer o B, hein? Vou cortar aqui de novo o elevador, vou colocar ele aqui pra gente. Vocês estão vendo que eu tenho que fazer toda vez esse procedimento para eu começar a entender melhor. Eu consigo fazer qualquer exercício se eu repetir esses processos que a gente está fazendo aqui. Primeira coisa, anota os dados, é mesma pessoa, a massa dele continua sendo 60 quilos. Aí ele fala que ele está subindo, ou seja, o movimento dele é para cima. Esse é o movimento dele. Só que agora a aceleração, ó, olha o que ele está falando aqui, ele sobe freando. A aceleração aqui continua sendo 2, entretanto é menos 2 metros por segundo ao quadrado, né? Beleza? Aí agora eu tenho que fazer as forças e eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o diagrama aqui de forças. Vai ser a normal para cima de novo. Desculpa, ficou meio feio aqui, ficou meio torto. A gente vai dar uma arrumadinha aqui. Normal, sempre em relação à superfície, hein, gente? Quem não lembra, pode perguntar, hein? Peso, tá para baixo. Se o elevador estivesse descendo, aí a gente mudaria o sentido aqui do movimento, galera. Para vocês entenderem isso. Peso está para baixo. Aí, vou aplicar a segunda lei de Newton de novo, para entender isso aqui. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante aqui, de novo, vai ser o quê? Tá vendo? A normal está no sentido de movimento, vai ficar normal menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. 120? Boa, louco! Isso, é o peso. Aí vai ficar normal menos o peso a gente já fez o cálculo aqui anteriormente, é de 600. Aqui vai ficar a massa, que é 60 vezes menos 2, toma cuidado que agora aqui fica menos 2. Normal, menos 600, é igual a 60 vezes menos 2, deixa eu arrumar aqui que tá meio feio, hein? 60 vezes menos 2, vocês falaram que já dá quantos? Menos 120. Aí esse 600 que é negativo, ele vai passar para o outro lado. Vai ficar positivo, vai ficar 600, que virou positivo, menos 120. Eu coloquei só assim para ficar mais fácil da gente visualizar. Isso aqui dá 480 newtons. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Se você estiver subindo e o elevador estiver freando, ou seja, ele está quase parando no andar que a gente quer, você vai ter uma sensação de mais leveza no seu peso, tá vendo? Porque o seu peso diminui o peso aparente.
Tudo bem? Então, ó, por isso que a gente fica tão mal, né, no elevador. Tem essas sensações aí do peso tá mudando. Então, se você está subindo aí, e estiver acelerando, você vai ficar mais pesado. E se você estiver subindo e estiver freando, você vai ficar mais leve. Isso acontece também nas montanhas russas, em brinquedos de diversão, assim, em geral. Beleza? Ficou bem claro? Esse é o problema do elevador. Na verdade, não é um problema nenhum. É só uma aplicação das leis de Newton. Aí eu deixei aqui mais dois exercícios para vocês estarem brincando aí com a física aí. Esses dois exercícios. Tem que terminar o C e o D aqui. E fazer aqui o 32 e o exercício 33 da lista. Gente, ó, é exercício pra caramba para vocês fazerem, hein? Quero que vocês aprendam o máximo possível. E hoje a gente vai começar essa outra aula aqui, ó, que é uma outra aplicação, que é a força de atrito. Galera, a força de atrito, ela é muito, muito importante. Se não tivesse o atrito, a gente não conseguiria andar, a gente ficaria escorregando. Então, o atrito é importantíssimo para nossas vidas. Inclusive, aqui também, né, ele pode também atrapalhar, entre aspas, né? Imagina que quebrou o Fusquinha. O que acontece? As pessoas vão empurrar esse Fusca. Eles vão estar aplicando uma força para frente, só que o Fusca aqui, ó, tem um contato com o chão. Então vai ter uma força contrária que a gente chama de força de atrito. Beleza? Então, ó, o que é a força de atrito, galera? Vamos mudar aqui o slide para a gente ser mais rápido aqui. Aqui em cima tem uma explicação breve do que é a força de atrito. Ó. A força de atrito é sempre contrária ao sentido do movimento do corpo. E ela surge, ó, em razão das pequenas rugosidades existentes entre as superfícies dos corpos, que a gente não consegue ver a olho nu, só se a gente usar um microscópio. Tá vendo aqui, ó? Tem uma caixa e tem uma superfície. Se eu começar a dar um zoom aqui, vocês vão perceber, ó, que todas as superfícies elas são irregulares. Então meio que encaixa, né? Esse encaixe a gente chama de força de atrito. Beleza? A força de atrito é uma força de contato. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? E ela é sempre contrária ao movimento. E, Osmar, como que a gente faz para calcular a força de atrito? A força de atrito, ela depende de duas coisas. Da normal, da força normal, e de uma letra grega aqui que a gente fala que é o mi. Esse mi, a gente chama ele de coeficiente de atrito. Esse coeficiente aqui, a gente calcula experimentalmente ele. Ele é um valor que depende da superfície que você está trabalhando. Por exemplo, se você cai num azulejo ou se você cai num asfalto, aonde você vai ter menos dano, entre aspas? Na sua pele. Raspando de skate, você descendo uma ladeira, você não... Aonde você tem... machuca mais, vamos dizer assim? No asfalto ou no azulejo? No asfalto. É porque o coeficiente de atrito do asfalto em relação ao azulejo é maior. Beleza? Então, esse coeficiente depende. Geralmente, eles vão te dar isso no enunciado. E o coeficiente de atrito, ó, é uma grandeza que não tem unidade, porque é força dividido por força. Aí não tem unidade, é adimensional que a gente fala, não tem dimensão. E o mais doido aqui, que eu acho que é mais difícil de vocês entenderem, talvez, mas vocês conseguem ver isso na prática de certa forma. Quando você vai empurrar um armário, por exemplo, fazer uma faxina, vocês vão empurrar um armário. É muito mais difícil vocês empurrar o armário quando ele está o quê? Parado. Depois que ele começa a se movimentar, parece que dá uma diminuída nessa força, não é? Vocês já perceberam isso na prática, assim, no cotidiano de vocês? Na vida? Por quê? Porque a gente tem dois tipos de atrito, o atrito estático
e o atrito cinético. Estático é quando esse aqui está o quê? Parado. Ou seja, quando o corpo está parado, ele tem um coeficiente diferente de quando ele está em movimento. Porque parado, as superfícies elas estão mais encaixadas. Aí, conforme você vai empurrando o corpo, ele dá uma subidinha de leve. Ou seja, vai diminuir um pouco esse coeficiente de atrito. Aqui é quando está parado, e cinético é quando está em movimento, beleza? Aqui é quando está em movimento, o corpo. E a gente consegue visualizar nesse gráfico aqui de baixo, isso acontecendo, ó. Você está fazendo uma força num corpo, você vai aplicar uma força, vai aplicando, aí chega num valor máximo, aí essa força diminui, porque já se tornou um atrito cinético. Isso, então, acontece porque o Mi estático é maior que o Mi cinético. Lembrando que esse Mi é o coeficiente de atrito. Tudo bem, gente. A gente vai usar bastante coisas daqui, principalmente a equação. Vamos dar um destaque aqui para ela. E vocês vão perceber que toda vez o Mi estático é maior que o Mi cinético. Se ele não falar, você já tem que atribuir essa questão. Vamos fazer um exemplo mais tranquilo, só para vocês entenderem a teoria do atrito. Vamos supor que tem um corpo de 2 quilos que ele está em repouso. Então, ele está parado. Aí ele vai receber a ação de uma força F. Essa força F, ela vai aumentando, vai de 10, depois vai para 12, depois vai para 20. Beleza? A gente vai mudando aqui as forças. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre o objeto e o plano valem, respectivamente, vou anotar isso aqui, o Mi estático é o valor de 0,6 e o Mi cinético vale 0,5. No local onde a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, estamos na Terra, galera, estamos na Terra. Calcule a intensidade da força de atrito estática e a força de atrito cinética. Como que a gente calcula a força de atrito mesmo? O FAT é o Mi vezes quem? A normal. Eu vou pegar aqui um bloquinho, só para a gente visualizar melhor isso que está acontecendo no nosso sistema. A gente tem um bloco, ele está sobre uma superfície, tá sobre uma superfície. Aí aqui a gente está aplicando uma força aqui no corpo que é para frente, que a gente chama essa força de F. Aí aqui temos a força peso. Temos também a força de reação, que é a força o quê? Normal, que está para cima aqui. E agora apareceu uma força nova, que é a famosa força do quê? De atrito. Atrito. Essa força, ela está aqui sempre contrária ao movimento. Onde eu vou supor que está tendo um movimento? Eu vou considerar que o movimento está sendo para frente. Quer dizer que o nosso atrito ele tem que estar contrário a isso aqui. Tem que estar para trás. Eu vou fazer de amarelo aqui, se vocês não conseguirem visualizar bem, acho que está ruim para ver, né? Eu vou usar outra cor. Vou usar a cor preta mesmo. Está para trás essa força de atrito. Beleza? Fiz o diagrama de forças aqui, anotei o sentido do movimento. Aí eu vou calcular as intensidades da força de atrito estático e cinético. Eu vou usar a equação para isso. Força de atrito é igual a μ vezes a normal. Beleza? Só que aqui eu vou calcular o estático primeiro. E em seguida eu vou calcular o cinético. Vou fazer aqui. Vou colocar essa equação aqui em cima. Para a gente lembrar. Força de atrito é o μ vezes a normal. Lembrando que o estático, a gente vai usar a mesma equação duas vezes, hein? Só que a gente vai usar um valor de coeficiente e na segunda a gente vai usar outro valor. Aqui é o estático. Aqui é qual o cinético. Vamos lá. FAT estático
é igual ao mi estático vezes o quê? Anormal. A mesma ideia a gente vai fazer para o cinético. Vai ficar C, mi cinético vezes anormal. A nossa normal aqui, nesse caso, como o nosso corpo está na horizontal, vocês vão perceber que a normal é igual a quem? A força, peso. Ou seja, agora a gente vai olhar eixo vertical só para poder ver isso acontecendo. Só... Para que serve o eixo vertical agora? Para a gente saber que a normal é igual ao peso, em alguns casos, né? Não em todos. O peso vai ser de 20 newtons. Osmar, como que você fez? Eu multipliquei a massa vezes a gravidade. Esqueci de colocar aqui a massa aqui nos dados, hein? Pessoal, uma pergunta. Hum. Por que que a normal vai ser igual a força peso? Porque o que acontece? Esse corpo, ele tá tendo um movimento aqui na vertical? Sim. Na vertical não, ele tá quicando aqui? Ah, não. Ele só vai ter movimento na horizontal. Horizontal. Significa que aqui está se anulando essas forças. Quais as Hum, forças que estão aqui nessa vertical? É a normal e qual? normal é peso. Quer dizer que uma é igual à outra, senão tinha algum movimento para cima. Como não está tendo esse movimento para cima, uma está anulando a outra. É assim, entendi. Obrigada. Uhum. Você vai usar muitas vezes isso, inclusive, hein? A força normal é de 20, então a força de atrito estático vai ser igual ao mi estático, que é 0,6, vezes 20. Quantos que dá isso de cabeça? Já estou fazendo aqui também um mi cinético, hein? Vou colocar aqui para a gente não ficar perdendo muito tempo. Qual que é a força de atrito estático e qual que é o valor da força de atrito cinético? Ó, quanto que é 6 vezes 2? Eu vou cortar esse zero com esse zero, e fica 6 vezes 2 dá 12. 12. Qual que é a metade de 20, galera? 10. 10. Beleza, já calculei aqui, fiz a primeira parte. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou preencher a tabela aqui e calcular os valores da aceleração desse sistema. Para calcular a aceleração, eu tenho que usar, de novo, aplicar a segunda lei de Newton aqui no jogo. Como o sentido do movimento está para o lado direito aqui, a gente tá, e está na horizontal, vai ficar como? F, que é a força que está no sentido do movimento. Quem está contrário ao movimento, a força é de atrito, é igual a massa vezes quem? A aceleração. O que acontece? Ó, vamos agora que é a parte mais que eu acho mais crítica da galera entender. O que acontece? Esse corpo, para ele se movimentar, ele tem que vencer qual atrito primeiro? Para ele começar a se movimentar. Ele tem que ter, no mínimo, uma força de quantos newton aplicada? Maior que quantos? Que 12. Senão, esse corpo ele não vai se movimentar, ele tem que vencer qual atrito? O estático primeiro, para começar o quê? A se movimentar. Então, se eu aplicar uma força de 10 newtons aqui, qual que vai ser o valor da aceleração? Vai ser o quê? Zero, porque esse corpo ele não venceu a força de atrito estático. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, quando eu aplicar uma força de 12. Por quê? 12 menos 12, ó, se eu colocar aqui o valor de 12 menos 12, dá o quê? Zero. Quer dizer que esse corpo também não vai se movimentar. Professor, mas e aqui? O que eu tenho que colocar? Eu não posso colocar 12 aqui. Por que eu não posso colocar 12? Se eu colocar 12 aqui, quer dizer que a força de atrito aqui vai ser maior que a força F. Que a força F aqui vale quantos? 10, né? Se eu colocar aqui 10 e colocar aqui 12, a força de atrito faz o corpo se movimentar? Impossível isso acontecer. Então, ó, até chegar no valor máximo, a gente tem que colocar o valor igual à força que está aqui, ó. Então, se eu aplicar 10 de força, o atrito vai ser 10. Se eu aplicar 12 de força, chegou no limite. A força de atrito aqui vai ser 12.
Osmar, então, peraí, se eu aplicar 8 newtons de força aqui, a força de atrito vai ser 8? Sim. Se eu aplicar 10, vai ser 10? Sim. Se eu aplicar 11, vai ser quantos? 11. Se eu aplicar 12, vai ser 12. Só que o 12 é qual? É o limite. Acima desse valor agora, o que, que vai acontecer? O que a gente vai fazer agora? Se eu aplicar uma força de 20 newtons, esse corpo, ele já vai estar em movimento, porque eu apliquei uma força maior, que é o atrito o quê? Estático. Só que agora que eu vou estar usando qual valor aqui para poder calcular a aceleração? Se ele está em movimento, quer dizer que eu vou ter que usar qual atrito? Qual atrito que eu vou ter que usar? Já está em movimento, porque eu apliquei uma força maior que 12. Ele já está em movimento. A gente vai usar qual atrito? O cinético aqui para poder fazer a conta. Aí eu vou calcular a aceleração junto com vocês aqui agora, ó. Qual que é o valor da aceleração? Vamos fazer aqui juntos, ó. Vai ficar 20, que foi a força que eu apliquei, menos a força de atrito aqui, que no caso é o cinético, que é 10, que é igual a massa, que é 2, vezes a aceleração. 20 menos 10 é 10, igual a 2 vezes a. Ou seja, a aceleração aqui desse corpo vai ser de 10 sobre 2. Qual que foi a aceleração, então, adquirida pelo nosso corpinho aqui? Foi de 5 metros por segundo ao quadrado. Aqui eu vou colocar esse valor aqui, ó, de 5. Vocês estão vendo, gente? O atrito, a gente tem que saber usar ele, senão a gente se perde um pouco, hein? Beleza? Então a gente tem que ver se o corpo está parado, se o corpo está em movimento. Beleza? Espero que tenham pegado pelo menos essa ideia inicial. Vamos tentar aplicar mais uma vez, só para vocês ver se vocês entenderam. Aqui, ó, tem dois exercícios em um só. Eles falam que tem uma construção e a gente vai arrastar uma caixa aqui, conforme mostra a figura. E essa caixa, ela tem 200 quilos. E os coeficientes de atrito estático e dinâmico, que também é o cinético, entre as superfícies de contato da caixa e do plano são, respectivamente, 0,5 e 0,3. Sabe-se que cada trabalhador dessa construção consegue exercer uma força de 200 newtons e que um trabalhador só não é capaz de exercer forças aí horizontais no mesmo sentido, e que a aceleração da gravidade local aí seja de 10 metros por segundo ao quadrado. Após colocar a caixa em movimento, os trabalhadores deslocam com velocidade constante por uma distância de 12 metros. A pergunta é, quantos trabalhadores serão necessários para que a caixa consiga se movimentar? O que a gente tem que fazer? O que esses trabalhadores têm que aplicar aí, essa força, para começar o movimento? Eles têm que vencer qual força é necessário vencer primeiro? Qual atrito? E, meu povo, qual atrito eles têm que vencer para começar o movimento? Lembrando ó, que cada funcionário vai aplicar uma força de 200 newtons aqui, e essa caixa tem uma massa de 200 quilos. Vou colocar um pouco mais para o lado essa massa aqui. O que esses trabalhadores têm que vencer aqui? Eles têm que vencer a força de quem? De atrito. Aqui a gente tem a força normal, e a força de atrito, ó, vou fazer de amarelo aqui, está contrária a esse movimento. Esses atletas não, trabalhadores, desculpem, eles têm que vencer essa força de atrito, no caso, estático. Então, no exercício 4, eu vou ter que calcular primeiro a força de atrito estático, para saber quantos trabalhadores eu vou precisar movimentar aqui a caixa. A força de atrito estática é o Mi
vezes quem? A normal, mi estático. Galera, está numa horizontal, significa que o peso é igual a qual força? A normal. Quer dizer que nossa normal aqui, se a massa é de 200 quilos, o nosso peso vai ser da massa vezes a gravidade, ou seja, vai ser de 2.000 newtons. Todo mundo lembra que o peso é igual a massa vezes a gravidade, hein? Lembrando que vou colocar aqui uma observação. Beleza, já calculei a normal aqui. Quantos que é o mi estático? Qual desses são o mi estático e qual que é o cinético? O mi estático vale 0,5 e o mi cinético vale 0,3. Esses trabalhadores vão ter que vencer uma força de 0,5 vezes 2.000. Qual que é a metade de 2.000, galerinha? Cabeça. Qual que é a metade de 2.000? Tá? 1.000? 1000. 1.000 newtons, muito bem. Quer dizer que eles vão ter que aplicar uma força de 1.000 newtons. Se cada um vai aplicar uma força de 200 newtons, quantos trabalhadores eu vou precisar para conseguir aqui? Eu vou ter que multiplicar esse 2.000 aqui por quantos? Quantos trabalhadores agora eu vou precisar? Lembra que cada um tem 200, cada trabalhador vai ter que fazer aqui 200, a força total é 1.000. Quer dizer que eu preciso de quantos de força? De quantos trabalhadores, desculpa? De 5? 5 trabalhadores, muito bem. Beleza. Agora eu coloquei essa caixa em movimento. Eu não vou precisar dos mesmos 5 trabalhadores aqui para poder fazer. Porque quando está em movimento, a gente está falando de qual atrito? Cinético? É isso, eu vou primeiro calcular esse atrito cinético aqui para poder resolver. Eu vou calcular aqui rapidinho, ó. Cinético é igual ao micinético, vocês estão vendo que o micinético vale 0,3. Vamos precisar de menos trabalhadores. E a normal é igual, continua sendo 2.000. Quer dizer que o atrito cinético aqui vai ser de 0,3 vezes 2.000. Quantos que é 0,3 vezes 2.000? Quantos newtons dá? Ó, eu vou cortar esse zero com o último zero, vai ficar 3 vezes 200, que dá 600 newtons. Quer dizer que esses trabalhadores agora vão ter que fazer uma força de 600 newtons. Quantos trabalhadores vão precisar? Lembrando que cada um vai manter aqui 200 newtons aí de força. Quantos trabalhadores agora eu vou precisar fazer? Vou precisar ter 3? 3 trabalhadores, muito bem. Vocês estão vendo como que facilita a vida, cara? Quando está em movimento? Depois que entrou em movimento, já pegou embalo, já era. Letra A. Aqui. Deu para entender mais ou menos agora, né? E esse carro aqui, que é o famoso Renegade. Todos os carros a partir de 2000 e quantos? 15, 2016, eu não lembro. São obrigatórios todos os carros agora ter ABS, gente. E o ABS é legal, por quê? Porque ele não deixa derrapar o carro. A roda meio que trava, né? Não, aí ele vai liberando uma roda, vai sendo um negócio para você não ter aquele derrapagem, sabe? Para que você não perca o controle do carro. É essencial, diminui muito a distância de frenagem quando você usa ABS. E o legal, se você tiver uma 4x4, qual a Renegade, as rodas são independentes. Então ele tem um sistema lá, quando ele vai travar uma roda, ele libera a outra, para que isso reduza muito a distância. Beleza? Ou seja, com isso, basicamente, como não vai ter
derrapagem, a gente usa só o atrito que estático aí em jogo. Beleza? É como se o carro não ficasse travado no chão mesmo, assim, né? É o atrito estático. Porque quando ele derrapa já é cinético. Vamos lá, então tem um carro aí, ele tem 1.600 quilos de massa, esse Renegade, a massa dele é de 1.600 quilos. E distribuído nas quatro rodas aqui, essa massa, hein? Então, onde vai distribuir essas quatro rodas. Este veículo é tirado do repouso e levado a atingir uma velocidade de 108 km por hora, ou seja, ele está com uma velocidade inicial igual a zero, e ele vai para uma velocidade final de 108 km por hora em um intervalo de tempo de 5 segundos. Isso acontece em 5 segundos. Rápido, hein? Considerando a aceleração da gravidade igual a 10, sempre a gravidade é igual a 10 na Terra, ele quer saber o seguinte: a intensidade da força propulsora em cada roda e o menor valor do coeficiente de atrito estático entre os pneus e o pavimento, ou seja, a rua. Ele quer saber duas coisas, ó. A força motora, a força propulsora do carro e quer saber o mi estático. Bom, ele não me deu isso aqui à toa, hein? Essas velocidades iniciais, a final, o tempo. O que a gente vai ter que usar? Qual que é a força que está fazendo o carro se movimentar? Faz o, faz o diagrama aqui de movimento, ó, para o lado direito. A força peso está aqui. Tem uma força para cima, que a gente chama de força de reação do chão, que é a força normal. A força propulsora está para frente. E qual que é a força que está contrária a esse movimento aí? Que estão nas rodas? É a força do quê? De atrito. Beleza. Como que a gente vai fazer para calcular? Não tem movimento no eixo vertical, só no eixo horizontal. Quer dizer que eu vou aplicar a segunda lei de Newton aqui no sentido horizontal. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. A força resultante nada mais, nada menos que a força propulsora, menos quem? A força de atrito. Tá vendo? O atrito está atrapalhando a gente aqui nesse caso. Que é igual a massa vezes a aceleração. Acabou a física, hein? Eu quero saber a força propulsora. Mas quanto que vale a força de atrito, galera? Quanto que vale a força de atrito aqui? Hum, eu acho que a força propulsora já é desconsiderando esse atrito aqui, hein? Eu acho que é desconsiderando o atrito, hein? Tenho que ver isso aí, mas eu acho que é quase certeza. Que é a força líquida mesmo já. Eu acho que não vou ter que usar o atrito agora, hein? Senão vou ter que calcular ele, não tem como eu calcular. Ó, eu vou tirar essa força aqui, propulsora. A força propulsora é a própria força resultante, beleza? Vai ficar Fp igual a m vezes A. Olha, ainda bem que eu observei aqui, hein? A força propulsora já tá desconsiderando aqui, nesse momento, a força de atrito, por enquanto, hein? A força propulsora vai ser igual à massa, que é de 1.600, vezes a aceleração. Osmar, peraí, tem que fazer o cálculo da aceleração antes? Sim, a gente vai fazer aqui no cantinho a aceleração. Qual é a equação que a gente vai usar para calcular a aceleração? Que a gente aprendeu na cinemática. Qual das equações lá do movimento uniformemente variado que a gente vai usar? A do sorvetão, Torricelli ou vovô ateu? Vai usar a equação do vovô o quê? Ateu.
A velocidade final. Ah, não pode esquecer um detalhe, hein, galera? Não pode esquecer de dividir isso aqui por 3,6, hein? Porque está em quilômetro por hora e o tempo está em segundos. Aqui vai dar 30 metros por segundo. Vou substituir aqui, hein, ó, para calcular a aceleração do nosso veículo. Vai ficar 30, velocidade inicial 0. A aceleração eu não sei, eu sei que o tempo vale 5 segundos. Eu sei que isso acontece nesse intervalo de tempo. A aceleração vai ser de 30 dividido por 5. Se 5 passa dividindo, olha que bonitinho. Vai ficar, quer dizer que a nossa aceleração é de 6 metros por segundo ao quadrado. Aí eu vou substituir esse valor, ó, aqui. Vai ficar 1.600 vezes 6. Quantos que é 1.600 vezes 6? Alguém pode fazer aí? Conta, deixa eu fazer aqui em cima, rapidinho. Fica 0, 0, 6 vezes 6 dá 36. 7.600. Não, fica 9.600. Eu vou continuar aqui embaixo, ó. Força propulsora. Está fazendo o carro se movimentar, é de 9.600 newtons. Beleza. Só que ele não quer saber do carro inteiro, ele quer saber por roda. Como esse carro tem 4 rodas, eu vou dividir esse valor aqui por quantos? Por 4. 4. Ele quer saber em cada roda. Ó. Ele fala aqui, ó. Em cada roda. Quantos que então vai dar a força de cada roda aí? A força de cada roda vai ser de quantos? 9.600 dividido por 4, de cabeça dá... vai ficar aqui 2. 2.400. Isso. Aí eu vou fazer a conta aqui. Obrigado. Em 2.400 newtons. Aí eu já fiquei em dúvida entre qual resposta. A A e quem? B. E a B. Aí só que aqui os coeficientes são diferentes, ó. Um é 0,6, outro é 0,8. Como que eu vou calcular aqui o coeficiente de atrito? Vocês estão vendo pelo desenho que eu fiz? Não foi à toa. A gente vê que a força de atrito, para esse carro ele não deslizar, a força propulsora tem que ser igual à força de quem? De atrito. Beleza? Para esse carro não deslizar, a força propulsora tem que ser igual à força de atrito. Vou fazer de outra cor. Ou seja, mi vezes a normal tem que ser igual à força propulsora que a gente acabou de calcular, que é de quantos? 9.600. Ou seja, o nosso mi vai ser igual a 9.600 dividido pela normal. A gente sabe quantos que vale a normal também. A gente acabou de calcular agora há pouco aqui a normal, não foi? Não calculamos a normal ainda não. Se a massa é de 1.600 quilos, quantos que vale a normal? A normal é igual ao peso. Aqui a gente tem a massa. A normal é igual ao peso. Vai dar 116 mil newtons. Ou seja, a nossa normal, que é igual ao nosso peso, é de 1.600 aqui. Quer dizer que o nosso Mi dá quantos, galera? 0,6. 0,6. Então, a resposta correta aqui é a letra A. Eu deixei mais alguns exercícios para vocês estarem fazendo aqui. Eu deixei, na verdade, vários. Ó. Tem esse. Esses dois aqui, eu vou resolver eles na próxima. Na verdade, eu vou fazer um e vocês fazem o outro. O que vocês conseguem fazer? Esse daqui vocês conseguem fazer, que é muito parecido com o que a gente está fazendo até o momento. E esse daqui complica um pouco, porque aqui tem um plano inclinado, ó. Um plano inclinado, quando a gente tem um corpo que está no plano inclinado, o que muda no jogo?
Depois que vocês quiserem tentar fazer. Vou colocar só um corpo aqui, hein? O que acontece no plano inclinado? O peso sempre está apontado para o centro da Terra. Beleza? Isso aqui é a força-peso. Porém, entretanto, a normal, ela é sempre perpendicular à superfície. Quer dizer que a normal vai estar nessa orientação aqui, ó. Ou seja, a normal aqui não vai ser igual ao peso. A normal vai ser igual ao peso. Você está vendo que o peso ele vai ter uma parte dele que vai estar aqui, que a gente chama de PY, e uma parte do peso vai estar apontado para onde? Para o peso X. E se a gente for ver, se tiver um ângulo aqui, ó, um ângulo θ, esse ângulo é o mesmo ângulo que esse daqui, ó. Por isso que peso Y é P vezes cosseno do ângulo, porque está junto com o ângulo, e o PX nosso é o peso vezes quem? Qual ângulo? É o peso vezes seno de θ. Osmar, mas por que você está falando isso? Gente, é a mesma coisa, só que agora o peso ele não vai ser mais igual a apenas massa vezes a gravidade. Como ele está inclinado, vai ter um ângulo aqui, ó. A gente tem que compensar isso de alguma forma. Por isso que o peso y agora vai ser igual ao normal, tá vendo? E o peso y vale peso cosseno de θ. E ele vai dar o ângulo para vocês aqui, tá vendo? Ó, quantos que vale o cosseno de θ. É a mesma ideia, só vai corrigir isso aqui. Eu tenho certeza que vocês dão conta, ó. Eu coloquei exercícios recentes aqui para vocês estarem fazendo, tá? Então, esses exercícios aqui, principalmente o último, é de 2025 da VUNESP. Beleza? A gente está terminando a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aí, o atrito. Sem o atrito a gente não vive, hein? Não consigo nem escrever sem o atrito. Beleza? E é isso. Vou parar a aula aqui. Boa semana para vocês, hein, meu povo? Boa noite,